De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso desta quarta-feira. O trote universitário é uma espécie de ritual de passagem, né? Do calouro ou bicho aí, né, da vida para a vida estudantil, para a universidade e surgiu, aliás, com o pretexto de promover a integração entre os calouros e os veteranos, os alunos que já estão há mais tempo nos outros anos do curso superior. No entanto, na maior parte das vezes, ele é repleto de atos de zombaria, de humilhação e até mesmo violência física e moral. Diante de tanta barbárie promovida durante os trotes, né, foi criada até uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar casos de abuso e violência nos trotes universitários. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, esclarecer algumas dúvidas, nós vamos conversar com o professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Universidade de São Paulo, professor Antônio Almeida. Professor, bom dia, né? Aliás, Bem-vindo. Bem-vindo. O senhor estuda trote já há um bom tempo, né? A história é essa. Desde 2001, quando eu entrei na Exalc, eu percebi que havia uma situação muito grave Aham. e comecei uma pesquisa a partir daí. Então, são Então, 14 qual a anos. história da mudança desses trotes? O que mudou? Desde quando mudou isso? Porque eu me formei, por exemplo, em 92. E não era assim. A coisa mudou, assim. Quando que houve esse clique? Existe um momento que o senhor pode caracterizar de mudança? Eu acho que sempre ocorreram violências, mesmo no passado, né? Então, a pessoa mais antiga que eu entrevistei era de 1947. Nossa! E em 47 havia problemas graves ocorrendo. Depende muito da universidade, da faculdade em que a pessoa está. Porque, em alguns casos, não há muita violência. Agora, há escolas onde os problemas são antigos também. Então tem uma faculdade específica que existe, por exemplo, é a Normalmente- medicina, Não. Normalmente, as escolas que dão muito status social, como medicinas, como direito, como Universidades engenharias, públicas, inclusive. públicas, não há uma... existem universidades privadas que também têm trote muito pesado, universidades públicas também. Agora, a gente fala em trote pesado, mas não é só o trote pesado com violência. Tem aquele que tem humilhação também, não é, professor? Sim, o trote é um teste, né? Nessas escolas onde existem problemas, o trote é um teste para ver se a pessoa permanece em silêncio, permanece obedecendo. E no ano seguinte, o trote tem duas fases, né? Tem o primeiro ano em que você recebe isso, e no segundo ano em que você deve humilhar as pessoas. Então, para esse teste ser realmente eficiente, ele precisa ser doloroso. Essa que é a questão, para testar se a pessoa realmente obedece e se ela realmente continua em silêncio, mesmo contrariada, mesmo machucada. Então, para você fazer parte de um grupo, né, vamos dizer assim, que no melhor dos casos seria uma fraternidade, no pior dos casos, quando começa a abafar crimes, cometer crimes, a gente teria quase que uma quadrilha Um dos mesmo. casos que vieram à tona desse ano, né, de 2014, 2015, na passagem, aí foram os casos ocorridos aqui na USP, inclusive, né? Na medicina. Na medicina da USP, casos graves, seríssimos. A própria universidade disse que iria apurar novamente aquilo que aconteceu até mesmo no passado, né? Sim. Algo até estranho de se afirmar, porque, quer dizer, lá atrás deveria já ter sido apurado, né? E não ter necessário abrir uma nova investigação agora. De alguma forma, isso é uma confissão de culpa Sim. da universidade, reconhecendo que não fez sindicâncias de forma apropriada no passado. Então, eu acho que os casos são gravíssimos. A CPI teve cerca de 100 pessoas que depuseram. Então, tem casos de estupro, tem casos de violências bárbaras, tem mortes, tem coisas muito graves mesmo que aconteceram durante todo esse período. E a universidade, de uma forma geral, e eu não diria só a Universidade de São Paulo, não, né? As outras universidades paulistas importantes, públicas e privadas, no geral, são omissas. Né? Não punem, ou quando punem um caso, às vezes tem alguns casos de expulsão, mas são poucos. E principalmente não educam. Porque a questão é educar para o convívio, a questão é o preconceito. No trote se manifesta todo enquanto é... E por que isso acontece, professor? Por que a universidade é omissa? Porque vê isso como um grupo. O grupo do trote é um grupo que não critica a universidade de jeito nenhum. Então, se você pegar os hinos do pessoal do trote, a universidade é sempre gloriosa, a melhor do país e tal. Então, é um grupo fundamentalista que apoia, de uma forma bastante radical, esses fatos que ocorrem durante o trote.
né? E que apoia a universidade. Então, esses grupos, eles são uma espécie de pilar de sustentação dessas instituições. Então, as instituições elas têm muita dificuldade de se contrapor a esses grupos. E, professor, Nossa, tem um caso ainda do trote? estranho tudo isso, né? Tem- É uma dualidade, é uma coisa muito... Não dá para entender, não é verdade? Então, a gente pensa, né, a maior parte das pessoas pensa que esses grupos mais radicais são comandados por alunos de graduação, e não são. Não? São ex-alunos, às vezes executivos de grandes empresas, às vezes docentes, às vezes dirigentes da universidade, que de fato comandam esses grupos. E por quê? São grupos políticos, né? O que está em jogo ali é o controle da universidade, é o controle do curso, é o controle da ideologia, por exemplo, que está no currículo. É mais ou menos assim, professor. Eu tenho, ano a ano, a cada 2, 3 anos, muda o grupo que comanda a universidade. Sim. É isso. Então, como para afrontar aquele grupo do qual eu sou contra, que eu não sou um professor favorecido, né, eu apoio o trote, para mostrar que esse grupo que está no poder hoje não consegue controlar esses alunos? O grupo do trote normalmente tem ideologias muito conservadoras. Eles são racistas, eles são sexistas, tem todos os tipos de preconceito. No pedágio, essa prática mais básica, que todo mundo acha tranquilo, você coloca o aluno de primeiro ano, aquele que você considera um nada, um bicho, que nem ser humano é, na condição do mendigo. Né? Eu vi ali nas imagens que passaram as pessoas em banhos de lama. O banho de lama normalmente ocorre em escolas de geociências, de geologia, colocando o aluno de primeiro ano na condição do garimpeiro. Então, assim, repetidamente as práticas vão para esse caminho do preconceito. Se você pegar os apelidos, os apelidos fazem referência à aparência física, origem étnica, à opção sexual ou orientação sexual da pessoa, todas as coisas. E o Então, trote? Esses grupos, eles querem tomar conta, eles fazendo esse trote, eles tomam conta, de certa forma, da universidade? É isso que acontece? É isso que acontece. É isso que acontece. Esses grupos, eles formam falanges, quer dizer, grupos muito coesos, muito obedientes, porque obedecem, porque são punidos, são treinados numa pedagogia de punição e se tornam disciplinados. Líderes. São líderes lá. São- Mas os próprios alunos, eles gostam desses grupos? Eles gostam desses líderes? Os alunos sofrem com isso bastante. Para começar, esses grupos normalmente são minoria. Mesmo nas escolas onde os problemas são sérios, a gente tem aí 10, 15% dos alunos que de fato são ligados ao grupo do trote. O restante dos alunos rejeitam isso. Agora, numa escola que tem, digamos, 2.000 alunos, 15% dá 300 alunos. No dia da matrícula, estão os 300 lá, porque se eles não forem, eles recebem trote. Né? Então, esse grupo parece muito numeroso, parece que é toda a universidade. E isso ilude quem está entrando, né? Dando a impressão de que todos na universidade apoiam aquilo. E não é verdadeiro. E, professor, muitas vezes esses trotes também acontecem longe até da própria universidade. Sim, fora do campus. E aí, para coibir isso, é mais difícil ainda. Então, a coibição disso, eu acho que é a questão da educação. Quer dizer, a universidade precisa educar para o convívio. A universidade precisa educar para diminuir as diferenças sociais que existem no país e não educar para aumentar o abismo social que existe no país, que leva à condição extrema que a gente tem hoje, todos os conflitos sociais que a gente tem hoje. Então, eu acho que quando a universidade estabelece esse grupo como um grupo que ela favorece, que ela protege de uma certa forma, porque considera que esse grupo é um grupo de apoio à universidade, é um grupo fundamentalista que apoia a universidade, eu acho que a universidade está cometendo um equívoco muito grande ao fazer isso. Esse grupo precisa ser colocado na condição, por exemplo, da proposta de lei agora do senador Humberto Costa, que diz que o trote é uma contravenção penal. Tá, então, na verdade, a gente tem uma proposta do senador Humberto Costa, o senhor está falando aqui, que ele apresentou no Senado isso, né, dizendo, olha, vamos colocar o trote agora como crime.
Então Isso. vai ser avaliado pelo Senado, ainda vai para aprovação da Câmara dos Deputados e aprovado ou não, aí então, né, se aprovado, vai para a sanção da Presidência da República. Isso, A ideia é exatamente. justamente essa, né? Exatamente isso. Tá certo. Olha, a Maria Cândida tem um recado para a gente. Daqui a pouquinho eu volto conversando aqui com o professor. Daqui a pouco a gente volta conversando com o professor e eu queria já deixar a minha pergunta, que é como acabar de uma vez com esses trotes, se é possível acabar, se essa lei realmente pode fazer com que acabe com isso, né? Então, essa é a minha pergunta para o professor, mas agora a gente vai falar de saúde. Hoje eu trago muitas novidades da Oiti para vocês. Ômega 3 da Oiti. Ele é 100% natural, é extraído do óleo de peixes de águas frias e profundas com as substâncias EPA e DHA, muito recomendadas pelos médicos. É ótimo para pessoas que sofrem com diabetes, colesterol, dores e osteoporose, artrite, artrose, pressão alta, insônia e melhora a concentração. E para as mulheres é fantástico, porque ajuda nos problemas da menopausa, aquele calorão excessivo e indisposição. Você quer ver um depoimento de um cliente que usa a prova e indica? Vamos ver. Eu fui fazer os exames, estava tudo alterado mesmo, né? Aí eu comecei a tomar ômega 3 e estava com insônia também. Comecei a tomar ômega 3 e melhorei bastante, emagreci, tomei a chia, né, também. Emagreci bastante, uns 4, 5 quilos. E dor nas pernas, insônia, acabou tudo. E que realmente é bom. Então, eu indico qualquer pessoa a tomar, né? Se perguntar para mim, eu já vou falar este, ômega 3. Vocês viram? Melhorou tudo para Francisca. Está mais do que na hora de você experimentar também. Você pode ser o próximo a dar esse depoimento. Então vai já ligando, liga agora 0800 020 1738 ou acesse o site para comprar. Quem ligar agora e pedir o Super Kit Família vai ganhar um presente muito especial. A Bolsa Mágica Oiti. Ela é térmica e pode ser usada quente ou fria para ajudar no tratamento de dores como cólicas, contusões, torcicolo ou dores reumáticas. E mais ainda, falando que estava assistindo ao nosso programa, o Tudo Posso, vai ganhar o óleo de cártamo, que fortalece o sistema imunológico e ajuda na perda de peso. Aproveite essa promoção para você experimentar. Ligue agora para 0800 020 1738, tá aí o telefone na sua tela, ou compre pelo site www.oitisuplementos.com.br. No site da Oiti você encontra matérias sobre saúde e dicas de bem-estar. Tem até receita lá. E no site você também pode comprar toda a linha de produtos da Oiti, além do ômega 3. Acesse www.oitisuplementos.com.br para comprar os produtos de maneira rápida, prática e segura. Oiti, conviva melhor! E agora nós voltamos com a entrevista com o professor. Vamos saber se essa lei pode realmente acabar de vez com esses trotes. Esses trotes que ele falou que começaram em 1947, se eu não me engano, segundo as pesquisas dele. Vamos lá, professor Antônio Almeida, voltando a falar com o senhor então sobre Sim. trote, né? Responda a pergunta da Maria Cândida. Eu acho que a lei ajuda, né? A lei não vai resolver, porque é uma questão cultural, é uma questão de educação e é uma questão de postura da universidade. Quer dizer, se a universidade quer um grupo que a apoie incondicionalmente, ela pode constituir esse grupo, pode formar um grupo coeso, sem uso de violência. Acho que tem uma enorme série de ferramentas e instrumentos para formar grupos coesos que não usam violência. Hoje, fora do Brasil, inclusive os exércitos estão recusando esse tipo de uso de violência para formar esses grupos. Então, já que você falou fora do Brasil, eu queria saber como que são nas universidades fora do Brasil. Existe trote? Existe. Varia de um país para o outro. Por exemplo, no nosso vizinho Uruguai não tem trote, mas nos Estados Unidos tem muito trote. Tem muito trote. Ah, porque lá tem essa cultura da high school e tudo, essa separação, né? Essa coisa das menininhas separarem as outras. Mas tem. É na diferente Europa tem? na Europa também tem, em alguns países. Mas tem, por exemplo, na França, a lei antitrote da França é de 1903. Então, é uma lei muito antiga já. Há pouco tempo teve mortes na França, há uns 3, 4 anos atrás, teve 2 mortes na França por conta de trote. O Brasil tem mortes, nós temos, aí a gente estima que sejam 2 ou 3 mortes por ano relacionadas ao trote. Bom, então a lei na França não funciona porque houve mortes.
Funciona, isso que eu estou dizendo, né? A lei, ela é uma Coíbe. indicação, ela coíbe e ela dá instrumento para a autoridade judicial punir quando as coisas acontecem. Por quê? O problema é, eu organizo um evento, alguém organiza um evento para que ocorra trote. Aí, nesse evento, ocorre uma morte ou algum incidente muito sério. Essa pessoa que organizou o evento diz assim, olha, eu não vi violência nenhuma, eu não fiz nada. Mas ela está organizando um evento cujo objetivo é dar trote, humilhar as pessoas, ofender as pessoas, etc. E nada acontece para essa pessoa. Mas, professor, será que agora essa pressão da própria mídia, né, divulgando todos esses fatos, a CPI que aconteceu, quer dizer, a sociedade de olho nesses acontecimentos, não existe uma tendência, pelo menos, a reduzir esse número de trotes mais violentos a partir de agora? Eu espero que sim, eu espero que a sociedade perceba que esse é um comportamento inadequado, né? Que isso, eu acho que houve a CPI, teve o mérito, o deputado Adriano Diogo teve o mérito de conduzir a coisa de uma forma que provocou um grande impacto na discussão da opinião pública, na mídia, enfim. As pessoas, eu tenho visto manifestações das pessoas, assim, pessoas comuns, dizendo que rejeitam essa prática. Né? A universidade precisa se aproximar da sociedade, ela não pode viver fechada, né, cultivando esses grupos como se fosse uma sociedade paralela, não dá. Bom, mas nem toda universidade promove e apoia, entre aspas, mesmo que de forma obscura, esse tipo de trote. E acaba promovendo o chamado trote solidário, com o verdadeiro objetivo de fazer uma integração entre os antigos alunos com os calouros, aqueles que estão entrando ali na universidade. E hoje nós estamos recebendo aqui a visita dos alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário Módulo, lá de Caraguatatuba. Viajaram de longe para chegar até aqui, estudam no 3º e 5º semestre lá do Centro Universitário e eles têm uma experiência sobre trote para contar para a gente. Vocês tiveram trote, meninos? Bom dia aí para vocês. Esse é o Conrado, né, Conrado? Bom dia. Rasparam o seu cabelo, rapaz? Bom dia. Eu raspei, na verdade, como aconteceu com você, uns amigos rasparam meu cabelo. Só que, por exemplo, nós somos oriundos de uma universidade, então, do litoral, então a gente não está aqui na capital, então a gente até tem uma realidade diferente em relação a esses trotes violentos, como vocês estão comentando. Lá no litoral, a gente pratica o trote solidário. Até em conversa com o professor nos bastidores, ele nos sugeriu para até trocarmos o nome, chamar de repente, ingresso solidário. Porque a gente não pratica o trote. Na verdade, nós recebemos doações de alimentos, até mesmo doações de sangue. Então, os alunos que ingressam, isso é voluntariamente, ninguém obriga a nada. Então, quem ingressa no primeiro ano, nós estimulamos, inclusive através de palestras do pró-reitor da universidade, para que colaborem, contribuem com alimentos não perecíveis ou a doação de sangue. A gente faz uma votação. Na verdade, escolhem, a faculdade escolhe, né? Ano a ano, se vai ser doação de sangue ou se vai ser através de alimentos. Mas, então, esse tipo de trote violento lá, a gente... Então, vocês não tiveram medo na hora de ingressar na universidade? Tem muita gente que tem medo, né, professor? Claro. Tem muita gente que teme isso, né? Rafael, até para ser sincero, eu preferia até ficar no litoral e, de repente, não ingressar em uma faculdade pública no estado de São Paulo ou fora, até porque, à época, eu era um pouco medrosão com relação a essa questão do trote. Lá no Litoral Norte é bem tranquilo, nós não temos faculdades públicas lá, né, exceto uma que é a FATEC, mas nós não temos, no geral, não temos universidades públicas, todas são privadas. E a gente não pratica esse tipo de trote, não. Lá é bem tranquilo. E o que vocês acham das pessoas que fazem isso? O que vocês acham das pessoas morrendo por causa disso, vocês como jovens? Olha, é um absurdo, porque a pessoa nem conseguiu construir uma carreira, você destrói uma família por conta de jovens inconsequentes, de repente através de festas, uso de drogas, bebidas. Então, a gente como jovens, como pessoas que estamos aí para mudar o futuro, dar um tipo de exemplo desse é completamente, como é que se diz? Me fugiu a palavra agora, mas não tem nexo. Você ser um exemplo, você tem que ser o exemplo futuro, né, do país e dar um exemplo de trotes violentos desse, a gente abomina. Acho que não é correto. Olha, eu agradeço então aqui o Centro Universitário Módulo lá de Caraguatatuba. Agradeço a professora, inclusive a professora Viviane Mendes, né, que trabalha com vocês lá em jornalismo. A Vivi, inclusive, que é redatora do nosso programa e que hoje comemora aniversário. Parabéns, Vivi, pelo seu trabalho e por mais um aninho de vida, né? Obrigado pela presença de vocês, gente. Valeu, obrigado mesmo. Eu quero mostrar aqui os livros do professor Antônio Almeida, Universidade, Preconceitos e Trote,
Quando que o senhor escreveu esse livro, professor? E me fala um pouquinho desse livro. É claro que é sobre trote, preconceito. Esse mas é de 2006. Ele é um livro que descreve as práticas do trote dentro da universidade. exemplos tem aqui? exemplos, tem as práticas todas. Os Ele é efeitos do trote depois, né, professor? Tem também? também tem uma discussão sobre os efeitos, as pessoas que ficam traumatizadas e tudo. Mas ele é um livro mais descritivo das práticas. Era o início da pesquisa e eu fui levantando os documentos em que apareciam as sindicâncias, os documentos que apareciam nos jornais e tudo mais, descrevendo o que acontece durante as práticas. Né? E as pessoas podem encontrar onde esse livro? Esse é um Pela livro que internet? tá pela internet, a editora USTEC, Tá. né? No site da USTEC podem comprar. Tá, esse esse livro. daqui, Anatomia do Trote Universitário. Isso. Ou CITEC, também com H, editora, professor Antônio Ribeiro de Almeida Júnior. Vamos mostrar o livro. Descreve um pouquinho esse livro pra gente. Esse é um livro de 2011, ele foi minha tese de livre docência. Sei. Né? Ele contém uma discussão mais teórica sobre o que é o trote. Então, tem as várias teorias que tentam explicar o que é o trote. Então, por exemplo, que o trote teria um componente de sadomasoquismo, que o trote tem um componente de disputa por poder, que o essas trote é pessoas um rito são de doentes, passagem. né? Essas pessoas têm Alguns, eu diria que sim, né? Tem problemas, tem transtornos. Né? Mas o problema é um problema social, porque é um grupo. E o grupo, quando você tem um grupo muito coeso, as pessoas se sentem poderosas, mesmo quando esse poder é usado destrutivamente. Né? Então, esse dar poder às pessoas por meio de um grupo, eu acho que é uma coisa interessante. Mas o uso desse poder precisa ser uma coisa positiva para Exatamente. construir a sociedade, para formar os alunos em práticas. Podiam fazer práticas positivas da universidade, não Positivo. fazer essas porcarias. Eu acho que o né? trote, na questão essa disciplina de silenciar e obedecer, se você pensar se esse perfil é bom para quê? A gente está discutindo todas as práticas de corrupção no país. Então, alguém que obedece e fica em silêncio, mesmo contrariado, é alguém perfeito para as práticas de corrupção. E o trote treina nisso. Bom, e professor, aqui também, o senhor trouxe pra gente o Manual do Bicho, é isso? Isso. Da Exalc, da USP, Desse da Escola ano. de Agronomia da USP, né? Isso. O que é que tem aqui dentro? Qual que é o conteúdo? Tem vários insultos, xingamentos aos alunos de primeiro ano. Né? Que eles praticaram ali. Eles venderam esse ano. Aham. Se você pegar, por exemplo, a página 99, Deixa eu ver aqui a página tem 99. coisas que não dá nem para ler, né? Mas a página 99, o mandamento do bicho, o primeiro mandamento do bicho na Exalc é bicho não acha. Bicho não acha. Tá aqui, Se a universidade é um local para o debate das questões do nosso tempo, então esse mandamento, bicho não acha, mata, Sabe, destrói. professor, eu fico me né? perguntando e perguntando às pessoas que estão nos assistindo neste momento, e assim, é tão difícil para a gente hoje em dia, né? O senhor está aí na universidade, dá aulas e tudo, é tão difícil a gente se dar bem na carreira hoje em dia, nossos filhos, a gente tem que educar, tem que estudar, tem que ser tudo. É tão difícil o mercado profissional e essas pessoas parece que não têm o que fazer na vida, não é Eles verdade? ficam obcecados, é uma obsessão. Então, em essa vez de coisa. estudar para pensar em se dar bem na vida, porque o mercado de trabalho está tão difícil hoje em dia, o país está numa economia horrível. Não é verdade? Eles ficam perdendo tempo Que nessas profissionais bobagens. são esses, não, Maria Cândida? Que profissionais não são vão esses, né, ser professor? profissionais. Isso é difícil, né? Não é Imaginar verdade? que um futuro médico pode estar numa dessa situação, um estudante de direito que de repente lá na frente, eu quero ser juiz, E que juiz mas vai ser hoje, esse? hoje maltrata as pessoas dessa forma. Isso assim, tantas outras profissões, né, gente? É lamentável. Eu acho que as empresas, o Estado, etc., precisa tomar cuidado ao selecionar as pessoas que entram, né? Porque coloca pessoas ligadas a esses grupos, essas pessoas têm fidelidade ao grupo, não têm fidelidade à empresa, não têm fidelidade ao Estado. Na CPI isso ficou muito claro. As pessoas preferiam mentir para encobrir crimes do que... Eu acho até só uma última coisinha, que vocês da universidade deviam até pôr o nome dessas pessoas aí,
e marcar, de repente, essas pessoas, porque faz elas não sentido, deveriam ser indicadas para emprego, não sei o quê, assim, deveria estar na Sair da ficha universidade delas fichada. que elas estão nesses grupos, entendeu? Deveria ser meio fichado isso daí. Bom, é só uma dica aí para você. Professor. Professor, muito obrigada. Volte sempre. Prazer em agradeço. receber. Obrigado, Muito obrigado pela mesmo. presença. Olha, o Agradeço assunto realmente muito. foi pertinente. Infelizmente, não para por aqui. Os trotes ainda vão continuar acontecendo. A gente espera que essa lei saia do papel, esse projeto de lei do senador saia do papel, vire realidade e, acima de tudo, né, realmente puna quem faz esse tipo de ação ainda. E trote não dá, né? Vamos pensar em ingresso solidário, que é o termo que o professor sugeriu, inclusive para os nossos estudantes que vieram ao programa aqui hoje. Próximo bloco tem a culinarista Augusta Nani. Hoje vai fazer pra gente um cupcake de cenoura. De olho na Páscoa, hein? Chocolate aí vai muito bem, obrigado. A gente já volta.